Aquilo que foi determinado para a minha pregação tem como tema, nesse discipulado, nessa caminhada do Encontramos o Cristo, esperamos a sua volta. Esperamos a volta de quem? A volta de Jesus. Porque ele, quando foi elevado aos céus, quando ele voltou para o Pai, aqueles homens que contemplaram ali no Monte das Oliveiras aquela maravilha, o Senhor subindo nas nuvens, ficaram estupefatos, olhando para o alto, assustados, e dois homens de branco, os anjos, disseram para ele: por que vocês estão olhando para o alto? Aquele que subiu nas nuvens, voltará também nas nuvens. Ele voltará, e essa é uma certeza que a igreja nos dá. Mas eu preciso seguir a inspiração. Deus me deu uma inspiração na pregação, eu me preparei, eu rezei, eu pesquisei, eu fui atrás de documentos, de coisas da igreja que eu pudesse partilhar com você, na inspiração que Deus estava me dando. E eu quero começar com o fim da nossa adoração de efusão do Espírito Santo. A palavra que a Eliana trouxe para confirmar a profecia que Deus nos deu. Então eu quero convidar você a pegar o livro do profeta Joel, no capítulo 4, no versículo 9. Foi essa a leitura que a Eliana fez na confirmação da profecia, quando ela disse: eu abri a palavra e Deus falou comigo e está falando conosco, e está confirmando a profecia por meio dessa palavra. Joel, capítulo 4, versículo 9. Na minha Bíblia, que é a Bíblia da tradução da CNBB, está escrito combate final. Como está escrito aí na sua? Se é da Ave Maria, tem algum título? Antes do versículo 9, Joel, capítulo 4, versículo 9. O meu é combate final. Como o julgamento das nações. É isso mesmo. Versículo 9. Transmiti esta ordem por entre as nações: preparai uma guerra santa. Vinde, avançai, guerreiros todos. Transformai os arados em espadas, as foices em lanças. O covarde diga a si mesmo: eu sou valente. Correi, vinde todas as nações vizinhas, reuni-vos lá. Manda, Senhor, teus guerreiros. Venha todas as nações, subam ao vale de Josafá. Aí eu me sentarei a julgar os povos em derredor. Lançai a foice, que a roça está madura. Vinde pisoar, que o lagar está cheio, os barris transbordam. A maldade dessa gente já passa da conta. Multidões e multidões no vale da decisão. Está chegando o dia do Senhor no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, as estrelas perdem o brilho. O Senhor vai rugir de Sião, de Jerusalém fará ouvir o seu brado. Céus e terra começarão a tremer. Mas o Senhor é um esconderijo para o seu povo, é abrigo para a gente de Israel. Agora ficareis sabendo que sou eu, o Senhor, o vosso Deus. Eu moro em Sião, minha montanha santa. Jerusalém será assim um lugar santo. Estrangeiros nunca mais passarão por dentro dela. Palavra do Senhor. Essa palavra é uma palavra que está dentro daquilo que a igreja, na sua reflexão teológica, vai chamar de escatologia. É uma palavra escatológica. O que significa escatologia? É do grego escata, ou escata, que significa últimas coisas, e logos, conhecimento. Então a escatologia é o conhecimento das últimas coisas, dos acontecimentos finais. Então todas as vezes que eu usar na pregação essa palavra escatologia, você já sabe o que significa escatologia? Conhecimento das coisas finais. Vamos repetir? Conhecimento das coisas finais. Pergunta para quem está do seu lado: o que significa escatologia? Responda.
conhecimento das coisas finais. Então, essa profecia de Joel é uma profecia escatológica que está revelando o combate final. E que eu ouso dizer para você que nós já estamos em guerra. Diga para quem está do seu lado, nós estamos em guerra. Guerra contra o diabo, guerra contra as forças do mal, guerra contra o pecado. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, nós estamos em guerra. E olha o que vai dizer o profeta Joel. O covarde diga a si mesmo, eu sou valente. Diga, eu sou valente. Um valente guerreiro do Senhor. Eu sou valente. Eu sou valente. Eu quero assumir, Senhor, essa valentia que vem de Ti, que vem da Tua palavra, que vem da oração, que vem do dom do Seu Espírito, porque eu não recebi um espírito de medo, mas um espírito de valentia. Dê um sorriso para quem está do seu lado, diga, você é um valente guerreiro. Você faz parte, meu irmão, eu quero dizer para você que está aqui, você que está em casa, desse povo guerreiro que o Senhor está convocando para uma guerra santa. Você é alguém marcado para vencer nessa guerra santa. É uma guerra espiritual, é uma guerra cultural que nós estamos enfrentando. O Senhor não está convocando uma jihad. O Senhor não está convocando pessoas para colocarem bomba no corpo e explodirem para uma guerra santa. Não é isso. É uma guerra a nível espiritual. E nós temos que ter a visão que nós estamos em combate. Porque se nós não tivermos essa visão, nós vamos perder o combate. Se a gente não entender que a nossa luta, vai dizer São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, não é contra os homens de carne e sangue, mas são contra os principados e as potestades, contra os espíritos malignos espalhados pelos... Dá uma boa notícia para quem está do seu lado, você está no meio da guerra. E você, diga para ele, você está sendo levantado pelo Senhor como um valente guerreiro. Eu queria que você aplaudisse esse valente guerreiro que está do seu lado. E eu sei que tem muitos valentes guerreiros que estão me acompanhando e que não podem desistir diante da batalha. Quero até dizer para um irmão, José, que deve estar me assistindo agora, que nem é católico, mas que tem enfrentado uma batalha por estar do lado do Senhor. E nós somos amigos e eu sei a batalha que ele tem enfrentado, até mesmo por ser meu amigo. Nós não podemos desistir diante da batalha. Veja bem, meus irmãos, dentro dessa realidade da escatologia e dentro daquilo que essa palavra de Joel vem nos revelar, veja aqui no versículo 13, a maldade dessa gente já passou da conta. O Senhor já deve estar enfastiado da maldade que tem aumentado cada vez no mundo. Aí você vai falar, como o entrevistador que entrevistou o Papa Bento XVI e falou, mas, Santo Padre, já não passaram-se 2000 anos da redenção, por que a maldade cresce? Por que a violência cresce? Por que a droga cresce? Por que a corrupção cresce? Se Cristo veio salvar a humanidade, Santo Padre, por que a maldade tem crescido no mundo? Ele disse, a redenção aconteceu há 2000 anos. Mas a redenção só pode acontecer na vida do homem se o homem der liberdade para que a redenção de Deus atinja a vida dele. E o mal só cresce na humanidade porque o homem diz sim para o mal. Porque se o homem não disser sim para o mal não tem como agir na humanidade. Você compreendeu? Se você é um valente guerreiro, você tem que dar a abertura para que Deus seja vencedor em você. A maldade, vai dizer o profeta Joel. O profeta Joel vai trazer essa revelação.
de Deus. A maldade dessa gente já passa da conta. Multidões e multidões no vale da decisão. Está chegando o dia do Senhor no vale da decisão. Diga comigo, glória a Deus. Está chegando o dia do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esperamos a sua volta. Esperamos a sua volta. Todos nós, homens, seres humanos, meus irmãos, nós desejamos saber dessas realidades finais. Santo Agostinho, ele escreve: eu encontrei muitos que queriam enganar, mas nenhum que quisesse ser enganado. Pergunta para quem está dizendo lá: você quer ser enganado? Talvez você até queira enganar, mas ser enganado, Agostinho vai dizer, mas nenhum que quisesse ser enganado. Por isso, meus irmãos, diante daquilo que Agostinho fala, nós não queremos ser enganados. Por que essa pregação não encontramos o Cristo? Porque nós não queremos ser enganados. O profeta Oséias, no capítulo 6, vai dizer: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Veja, Agostinho vai dizer: encontrei muitos que queriam enganar, mas nenhum que quisesse ser enganado. E continua, eu quero continuar dizendo para você: basta nós olharmos para a história antiga, para nós vermos com clareza que surgiram simultaneamente em diversas partes da terra, animados por culturas diferentes, as questões fundamentais que marcam o percurso da existência humana. Quem sou eu? Diga isso. Quem sou eu? Espelho, espelho meu. Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Porque existe o mal que é que haverá para além desta vida. Você nunca se perguntou? Você nunca se questionou? Essa escatologia é a resposta para isso. Mas a escatologia, ela trata das realidades finais: céu, purgatório, inferno, juízo final, juízo universal, a vinda gloriosa do Senhor. E dentro dessa realidade da vinda gloriosa do Senhor, a palavra usada é parousia. Porque a parousia, esta palavra, para referir-se à vinda gloriosa do Senhor, ela foi pega, utilizada lá em São Paulo e pelos primeiros cristãos para referir a essa realidade do Senhor que virá. Por quê? O imperador, o rei, quando ele ia visitar uma parte do seu reinado, por exemplo, vamos imaginar o estado de São Paulo como sendo a província de um rei. E o rei quer visitar Araçatuba, lá na ponta. E ele manda um recado para aqueles que moram lá. Em dezembro, no dia 15 de dezembro, eu estou só fazendo uma exposição, tá? No dia 15 de dezembro, eu vou visitar Araçatuba. E aqueles que lá representam o rei, vamos imaginar na realidade hoje política no Brasil. Quem representa o governador do estado lá na cidade? O prefeito. Então o governador vai visitar a cidade de Araçatuba em 15 de dezembro de 2012. Então o prefeito começa a arrumar a cidade para receber o governador. Começa a organizar as ruas. Mas imagina isso na época que não tinha estrada boa como é agora, não é? Duplicada, com muito pedágio. Mas imagina num lugar onde não tinha toda essa possibilidade que nós temos. Se o rei chegaria, eles começavam a abrir as estradas, a preparar tudo para receber o rei. A parousia é essa certeza da vinda do rei, e por isso precisamos estar preparados para recebê-lo. E veja, eles atribuíram, os primeiros cristãos, essa palavra à segunda vinda de Jesus, exatamente para mostrar: nós precisamos estar preparados, porque o rei virá. Ele já mandou o recado. Ele disse
que ele viria, ele revelou que ele viria. Mas quais são os sinais para nós compreendermos essa dimensão da vinda gloriosa de Jesus? Na Bíblia existem alguns sinais que eu quero dizer para você. O primeiro que eu quero destacar, o primeiro sinal, está lá em Marcos capítulo 10, versículo 13. Você não precisa abrir, você pode escrever aí para depois você ler. Pregação do Evangelho em todo o mundo. Pregação do Evangelho não quer dizer conversão, mas que o Evangelho seja pregado em todo mundo. Será que o Evangelho já foi pregado em todo mundo? O que você acha? Por exemplo, agora deve ter gente lá na China acompanhando essa pregação. Aqui na Canção Nova a gente tem um mapa no nosso site que a gente sabe de onde estão vindo os acessos. Em alguma tribo lá da África, será que o Evangelho já atingiu a face da terra? Ser pregado em todo mundo? Segunda coisa que eu quero colocar para você diante dos sinais. O anticristo é um outro sinal. Mas o que é isso, anticristo? Daqui a pouco eu vou voltar lá. Aí a gente vai ver a palavra. Terceiro, as adversidades da igreja. E eu vou mostrar para você também aqui, dentro da doutrina católica, a realidade das adversidades da igreja, que é um outro critério de sinal. Uma outra coisa, que as profecias e todos os sermões escatológicos dizem, o caos da criação. A criação está num caos? O que você acha? Estão fazendo Rio Mais 20? Conferência do clima? O caos da criação. E a última coisa que a palavra, que eu queria destacar para você, que a palavra traz como sinal, está em Romanos, anota aí. Romanos capítulo 11, versículo 26, que é a conversão dos judeus, do povo judeu. A aceitação de que Jesus é o Messias. Eu não sei como isso se dará, mas nas minhas visitas a Jerusalém, em peregrinação, junto com os guias judeus, eles já disseram para mim que o último descendente de Davi já morreu. Não deixou descendente. Então de onde vai vir o Messias, se o último descendente de Davi já morreu? É um dado que eles me disseram lá, os judeus de lá. Porque eu vi uma foto espalhada em muitos lugares lá na Terra Santa, de um senhor barbudo. Eu perguntei, quem é ele? Aí elas falaram, ele é o último descendente do rei Davi, e ele morreu e não deixou descendentes. Se o Messias de Israel vem da descendência de Davi, só se esse homem ressuscitar. E eu creio que não. Esse que morreu, o último. Aí algumas ideias dele lá vão dizer que o Messias de Israel é o estado que foi fundado lá em 40 para dar uma, mas não é. A palavra diz que é um descendente, um homem, descendente de Davi. Então, são essas 5 coisas que eu quero deixar num primeiro momento para você. Agora pega a sua palavra e vai comigo na primeira carta de São João. Primeira carta de São João, no capítulo 2, no versículo 18. Amém? 1 João, capítulo 2, versículo 18. Acharam? Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Veja bem. Vai agora um pouquinho mais à frente, no capítulo 4 de João. Versículo 1. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus.
De Deus é todo espírito que professa Jesus Cristo, que veio na carne. E todo espírito que se recusa a professar Jesus não é de Deus, é do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá, pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e vencestes aos que são do anticristo, pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus, aplauda isso. Onde estão os valentes guerreiros aqui? Levanta a mão, os valentes guerreiros. Eu quero te dar uma boa notícia. Pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Em vós está o Senhor, a plenitude de Deus desde o seu batismo. Por isso você tem a força. Não como o He-Man, eu tenho a força. Não, você tem a força que vem do céu para vencer. Como vai dizer o primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 3. Veja, a vitória no combate não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, diga para o seu irmão, nada de medo. Diga para o irmão que está do outro lado, nada de medo. Deus está dizendo que você é um valente. No nome dele. Dá um sorriso para esse irmão e diga, maior é o que está em você do que o anticristo que está no mundo. Aplauda mais uma vez essa certeza de fé que a Bíblia nos traz. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Desculpa estar fazendo você. Desculpa não. Eliano já me ensinou que eu não tenho que ficar pedindo desculpa de algumas coisas, né, Eliano? Você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Eu estou te ajudando a conhecer a Bíblia, então eu não vou pedir desculpa não. É o meu papel de padre, te ajudar. Não é? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Amém? Quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião junto dele, nós vos pedimos, irmãos, que não vos deixeis abalar assim tão depressa em vossas convicções, nem vos alarmeis com alguma pretensa revelação do Espírito, ou alguma instrução ou carta atribuída a nós, e que desse a entender que o dia do Senhor já está chegando. Que ninguém vos iluda de nenhum modo. É preciso que primeiro venha a apostasia e se revele o iníquo. Quem é o iníquo? O anticristo. Se revele o iníquo, destinado à perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. Presta atenção que a palavra está dizendo. Aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. O que se adora a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando-se Deus. É exatamente isso que o anticristo, e aí o discernimento dos espíritos e o conhecimento da palavra vai nos garantir. Quando o anticristo se manifestar, nós vamos entender que é ele a partir daqui. Ele se colocará no lugar de Deus, diz a palavra, no santuário, proclamando-se Deus. Acaso não vos lembrais que eu já vos dizia estas coisas, quando ainda estava entre vós? E sabeis o que atualmente retém o adversário, se de maneira que ele se revele somente na hora devida, no tempo de Deus. Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Mas diga para o seu irmão mais uma vez, para aí nesse lugar, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mistério da iniquidade já está em ação. Basta que o obstáculo atual seja afastado. Então ele se revelará, o iníquo, que o Senhor... Olha que espetáculo que vai ser isso aqui. Oh, glória a Deus. Então ele se revelará, o iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Aleluia! E destruirá com a manifestação da sua vinda. Valente guerreiro,
Você não pode apostatar da fé. Você precisa ficar do lado de Deus, que te faz um valente guerreiro. Ora, a vinda do iníquo se dará, presta atenção, aos que ficam correndo só atrás de milagre, e não do Senhor. Ora, a vinda do iníquo se dará pela ação de Satanás, com toda a espécie de milagres e sinais. Isso é palavra de Deus. E prodígios enganadores. Não tem um monte de espírito aí que baixa no povo e que cura os outros? Cuidado, porque o diabo também faz milagre. A palavra está dizendo, ó, não sou eu. Milagres, sinais e prodígios enganadores, e com todas as seduções da iniquidade, para aqueles que estão a se perder por não terem acolhido o amor da verdade que os teria salvo. Por isso Deus lhes envia uma força que os extravia, fazendo-os crer na mentira, de modo que sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, mas se comprazeram na iniquidade. Diga comigo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu te apresentei aquilo que a Bíblia fala do anticristo. Mas eu quero te apresentar, eu geralmente escrevo. Mas para você ver que eu estou lendo o catecismo da Igreja Católica, eu vou ler, anota aí para depois você ler. O Papa está incentivando a gente a ler o catecismo. Veja bem, no número 675, anota aí para depois você ler. Se você não tem um catecismo, compre um. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. Quem é crente? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Esse crente. Agora, quem é crente? Levanta a mão. Eu estou dando para você o conhecimento. Olha só. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade. O que nós estávamos lendo em Tessalonicenses? O iníquo, o mistério da iniquidade, sobre a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente dos seus problemas. O anticristo virá como uma solução. Se existe a guerra, eu vou trazer a paz. E aí ele vai propor uma religião universal. Ele vai ser um ecumenista, mas não do ecumenismo proposto verdadeiramente pela igreja, de um respeito aos irmãos, mas de fazer uma mistura. Ele vai ser, fique atento a isso, ele será um ecumenista. E ele vai propor uma religião universal que agrade a todos. Está vendo? Ó, cristão lá na Índia, por causa do hinduísmo e outras seitas, estão sendo mortos. Então, vamos misturar todo mundo para acabar com isso. Os nossos irmãos islâmicos, aqueles que são os radicais, estão matando os cristãos, explodindo os lugares. Então, vamos fazer um conchavo, um ecumenismo. Vai ser bom para todo mundo. Vamos acabar com a guerra. Eu vim trazer a paz. E ele vai propor uma religião universal. E continua o catecismo. Sobre a forma de uma impostura religiosa que há de trazer uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Veja bem, vou parar aqui, depois eu vou continuar, para a gente tratar de um assunto aqui. Veja a linguagem da Organização das Nações Unidas. Veja a linguagem dos governos. O que eles estão dizendo? O Estado é laico. Então nós não temos que nos submeter aos conceitos religiosos. Não é isso que eles falam? O Estado é laico de direito e a igreja reconhece. Democraticamente. A igreja não é contra o Estado laico, pelo contrário. Ela assina embaixo o Estado laico. Mas veja como que eles nos enganam pela palavra. E isso aqui eu estou estudando um dia e ainda vou falar para vocês.
sobre uma realidade neural, a neurolinguística. Eles estão usando a neurolinguística para nos enganar. Eles vão jogando as ideias e ali justificando aquilo que a inspiração anticrística vai se impondo, dizendo para nós, olha, o Estado é laico, então nós não temos que seguir aquilo que é da religião. Mas veja bem, olha o que a igreja vai dizer. A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé emitiu uma nota. E ela diz o seguinte: laicidade é a promoção, segundo a consciência, do bem comum da sociedade política. Nada tem a ver com confessionalismo ou a intolerância religiosa. Para a doutrina moral católica, a laicidade, entendida como autonomia da esfera civil, é política. A esfera civil e política da religião. Vou ler de novo que eu estou lendo errado. Para a doutrina moral católica, a laicidade, entendida como autonomia da esfera civil e política, da religiosa e eclesiástica. O que ele está dizendo? Que a laicidade é uma autonomia verdadeira entre a realidade civil e política da religiosa e eclesiástica. Mas ele abre um parênteses, mas não moral. Porque a moral, ele vai continuar, é um valor adquirido e reconhecido pela igreja e faz parte do patrimônio da civilização já alcançado, como também a laicidade. Então eles usam esse termo dizendo para nós, então, a igreja fica falando que não pode aprovar o aborto, que não se deve aprovar o casamento de pessoas homoafetivas, que não se deve aprovar a questão das pesquisas com os embriões. A igreja está querendo obrigar o Estado, que é laico, a seguir a sua doutrina. Porém, isso que eles estão dizendo, que é direito de um Estado laico, é direito da humanidade, não da igreja. É um direito natural. E o Papa pode aplaudir isso aí, porque o Papa Bento XVI, ele vai dizer o seguinte: existem valores inegociáveis, que são valores naturais, e que a igreja pega e reafirma esses valores naturais. Quais são os valores inegociáveis? O respeito à vida humana desde a concepção até a morte natural. Estou citando alguns. A essência do matrimônio como união de um homem com uma mulher. O respeito aos direitos e deveres do pai e da mãe na educação dos seus filhos. O que até aqui no Brasil, esse Estado que diz laico, quer fazer? Intrometer na educação do seu filho. Não está lá a lei da palmada? Ué, eles podem matar as nossas crianças com aborto e o pai não pode educar? Que história é essa, minha gente? Que história é essa? Você veja como que eles usam a linguagem anticrística para nos enganar. E a gente tem que estar atento a essa realidade da linguagem. Respeita aos direitos e deveres do pai, dos pais na educação dos seus filhos, segundo as suas convicções. Outra coisa que a igreja diz que é um valor inegociável, a experimentação de embriões humanos. E aí eles dizem, a igreja está se intrometendo naquilo que é do Estado. Não, a igreja está defendendo aquilo que é direito natural do ser humano, e ela vai defender até o último dia, mesmo que joguem pedra nela, mesmo que incendeiem a igreja, mesmo que persigam e matem os cristãos, a igreja vai defender aquilo que é direito seu. Diga para quem está do seu lado, aquilo que é seu direito como ser humano. E a gente, nós como cristãos, valentes, o que você é? Um valente guerreiro. Nós temos que nos levantar contra essa mentalidade do anticristo que tem tentado imprimir na nossa nação e nas nações aquilo que é dele. Nós somos fiéis a Jesus Cristo. E aí,
Veja bem, não é intromissão na autonomia legítima do Estado que a igreja defenda o direito e o dever dos cidadãos católicos e, aliás, como de todas as demais, os demais cidadãos, de procurar sinceramente a verdade e promover e defender com meios lícitos as verdades morais relativas à vida social, à justiça e à liberdade, ao respeito à vida e aos dos outros direitos da pessoa. Diga para quem está do seu lado, como pessoa, independente da religião, você tem direitos. E veja, você é católico, fala para esse irmão, você é católico. A sua igreja defende o seu direito humano e natural. Olha aqui, aplauda essa igreja, meu querido. Igreja profética. Veja a mentalidade do anticristo. O fato de algumas dessas verdades, vai dizer aqui, serem ensinadas pela igreja, não diminui a legitimidade civil e a laicidade legítima no empenho dos que com elas se identificam, independente do papel que a busca racional e a confirmação ditada pela fé tenham tido no seu reconhecimento por parte de cada cidadão. A laicidade de fato significa, em primeiro lugar, a atitude de quem respeita as verdades resultantes do conhecimento natural que se tem do homem que vive em sociedade, mesmo que essas verdades sejam contemporaneamente ensinadas por uma religião específica, pois a verdade é uma só. A verdade é uma só. Ela é inegociável. Continua aqui dizendo para você, seria um erro confundir a justa autonomia que os católicos devem assumir em política com a reivindicação de um princípio que prescinde o ensinamento moral e social da igreja. Então a igreja tem como dever de defender o direito natural do ser humano. A igreja católica tem direito sim de ir na ONU como ela foi agora no Rio+20 e dizer, nós não aceitamos esse termo aqui que vai abrir as portas para o aborto em todas as nações. E aí ela se juntou lá com mais 4 países e eles bloquearam. Ela tem direito sim de defender a mim e a você, que somos seres humanos e que temos esses direitos. Você sabia que não foi aprovado agora na Rio+20 esse termo que iria dar plena liberdade para as nações de aprovarem livremente o aborto? Sabe por quê? Porque o Vaticano tem uma cadeira de observador permanente na ONU. E lá se juntou com os outros que defendem a vida. E lá se pronunciou. Mandou um enviado do Brasil, Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal de São Paulo. Estava lá o arcebispo que fica ali na ONU, nessa cadeira permanente de observação, averiguando as coisas. Porque a igreja sabe que o mistério da iniquidade está agindo. E deixa eu dizer uma coisa. Isso tudo é uma imposição de fundações abortistas, ricas, poderosas, que impõem sobre as nações em desenvolvimento o controle demográfico e quer obrigá-las a aprovar o aborto. Tais como a Fundação Rockefeller, Ford, que estão ali promovendo, obrigando. Agora, diga para quem está do seu lado, é direito do ser humano o dom da vida, desde o nascimento até a sua morte natural. Você é o quê? Pergunta para quem está do seu lado. Você é o quê? Ser humano? É um cachorro? É um porco? É um gatinho? Pergunta para quem está... Não é o gatinho. Pergunta para quem está do seu lado. O que você é? Ser humano. E como ser humano você tem que defender. Eu não estou dizendo aqui simplesmente como católico. Você está vendo? É um direito humano, o direito à vida. E muito mais como católico. Muito mais.
Diga, valente guerreiro, você está entrando na batalha final. E você não pode retroceder, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Veja o que Orígenes vai dizer. Escuta, diante da tentação, o cristão, ou ele sai Marte, ou ele sai um idólatra. Veja, diante da tentação, ou o cristão sai Marte, ou um idólatra, vai dizer Orígenes. O que ele está dizendo? Para mim e para você, o Orígenes. Ou nós entregamos a nossa vida a Deus, ou nós vamos nos deixar seduzir por essa tentação. Ou nós nos entregamos a Cristo nesse encontro, e um encontro verdadeiro que muda a nossa mentalidade, que talvez tenha sido embotada, suja, por essas ideias e ideologias, dessa militância que cresce cada dia mais no Brasil, das feministas e de outras militâncias, como aqueles que trabalham para a aprovação da PL 122. Nós, como cristãos, temos que nos levantar e dizer que nós somos o povo guerreiro de Deus, e nós vamos, pelo poder da oração e da manifestação concreta contra o anticristo, nos levantar. Porque eu prefiro ser Marte do que virar um idólatra, uma apóstata da fé. E vai chegar uma hora, queridos, que como Daniel, talvez nós sejamos levados para a cova dos leões, por não adorar a besta, o anticristo. Talvez nós seremos jogados na fornalha ardente de fogo, mas tenha uma certeza, Deus enviará um anjo para estar com os seus valentes guerreiros, que ficaram do lado da fé e não apostataram. Ele nos acompanhará no vale de lágrimas, no vale tenebroso da morte. Diante da tentação, o cristão ou é Marte ou se torna um idólatra. Pergunta para o seu irmão, o que você vai se tornar, o abençoado? Um idólatra ou um Marte? Porque não é fácil assumir essas posições, não é verdade ou não é? É fácil lá na universidade, no trabalho, no meio da sociedade? Então diga para o seu irmão, bata nas costas dele e fala, seja um Marte. Lá onde você está. Deixa eu dizer, se você é um valente guerreiro, não tenha vergonha de defender as suas convicções. Se as suas convicções não estão fundamentadas, vai atrás da fundamentação bíblica, teológica. Nós temos hoje a internet. O que eu quero, o Papa acabou de falar lá no Ângelos, eu posso ir ali atrás e eu já leio o que o Papa falou. Você vai ser um Marte ou um idólatra? Oh, Jesus do céu, aplauda esse Marte aí do seu lado. Não estou dizendo que todos nós vamos passar pelo martírio de sangue, mas o martírio branco da humilhação, da perseguição, do sofrimento pelas nossas posições, porque a tendência é esse mistério da iniquidade crescer, porque o Apocalipse 12 vai dizer, o diabo sabe que lhe resta pouco tempo, e ele veio sobre a terra furioso para perseguir os filhos da mulher, aqueles que são fiéis ao mandamento. Diga, os filhos da mulher, você. A mulher aqui pode ser interpretada pela Mariologia como a Virgem Maria, ou pela Eclesiologia como a igreja. Os filhos da mulher, aqueles que vivem a fidelidade aos mandamentos. Segura na mão de quem está do seu lado. Dê um sorriso para ele e diga, aguenta firme, valente guerreiro. Aguenta firme. Balança a mão dessa bênção e diga, aguenta firme. Segura a onda. Segura no poder da fé e da oração. Mantenha-se fiel. Balança a mão dele e diga, mantenha-se fiel. Não torne-se um idólatra, seja um Marte, se preciso for, mas fica do lado de Jesus Cristo, porque Ele é o vencedor por excelência, é aquele que já venceu, e no dia final, com o sopro da boca, Ele vai destruir o anticristo. Nós já lemos em Tessalonicenses, no dia final, Ele com o sopro da sua boca
Aleluia! Ele vai destruir o iníquo, o anticristo, e nós com ele reinaremos para sempre em céus novos e terra nova. Pode aplaudir essa certeza da nossa fé. Diga: Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Faz-me fiel, Senhor. E essa fidelidade, eu quero dizer, essa fidelidade é santidade. Eu quero, Senhor, ser santo. Eu quero, Senhor, perseverar até o fim. Veja o que vai dizer o 677. Eu estou trazendo para você a revelação. Você está vendo que eu estou com o catecismo da Igreja Católica? Sabe por quê? Você já ouviu isso ser pregado por aí? Às vezes a gente tem medo das pessoas interpretar que isso tudo é uma teoria da conspiração. Você é católico? Está aqui, ó, no documento oficial da sua igreja. Ali o irmão com o catecismo levantado ali. Está no documento da sua igreja o que o padre está dizendo. Só que a gente tem medo. Ah, isso é teoria da conspiração. Ah, isso é loucura. Ah, não sei o que lá. Não, está aqui. A igreja está dizendo que isso vai acontecer. Veja o 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja. Veja, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja. Você acha que a igreja está triunfando historicamente no nosso tempo? Não está mesmo. Ela não está triunfante como na época da cristandade. Ela já está na cruz. Ela já está passando pela Páscoa. Ela tem sido julgada, condenada, e coisas piores virão. Diga para o seu irmão que está do seu lado: aguenta firme, valente guerreiro. Eu não estou sendo profeta da desgraça, não, só estou falando a verdade. Não vou te enganar. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E continua: segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus. Veja, o triunfo final virá não por um triunfo histórico da igreja, mas nem segundo o progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. Quem é a esposa? A Jerusalém celeste, a igreja que subirá. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Mateus, Jesus vai dizer que o barulho, o bramido do mar será tão intenso que as pessoas vão ficar apavoradas. Toda a palavra escatológica, ela toca nas catástrofes naturais. Diga para quem está do seu lado: aguenta firme. Você é o valente guerreiro do Senhor. Não tenha medo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Segura mais uma vez para você dar força para quem está do seu lado. Segura na mão dessa bênção aí. Diga: aguenta firme, valente guerreiro. Aguenta firme, porque a vitória é certa. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque se você estiver do lado do Senhor, você sairá vencedor dessa. Vai passar por dores, mas a promessa de Jesus é que Ele antecipará a sua vinda na provação derradeira por causa de você, para você sofrer menos. O fiel, diga para ele para você sofrer menos, balança a mão dele. Ele vai antecipar a sua vinda na hora dessa provação derradeira. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a ler o catecismo para você entender dessas coisas. Leia o Apocalipse dessa maneira. O Apocalipse mostra o sofrimento dos eleitos. Mas qual é o fim? A vitória. Não tenha medo do Apocalipse, não. Às vezes a gente tem medo. Ai, que monte de não sei quanto chifre.
a besta, a fera, tinha olho não sei aonde. Mas interprete o Apocalipse dessa maneira. João escreveu o Apocalipse, é um livro das revelações, também futuras, apocalípticas, escatológicas. Mas João escreveu o Apocalipse na época que o povo estava sendo oprimido, tinha martírio. Então ele está dizendo, vocês vão passar por sofrimentos, vão ser martirizados, os santos muitas vezes. Mas eu vejo o final de tudo. Eu vou proclamar o final do Apocalipse, fica tranquilo, você vai ver. O final de tudo é a minha vitória, é a vitória do Senhor. Veja o que aqui no 673 do Catecismo, a igreja vai dizer. A partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente. Quando aconteceu a ascensão? Há 2000 atrás. Embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade, este acontecimento escatológico, escuta, este acontecimento, a vinda de Jesus, esse acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento. Você está preparado? Ainda que estejam retidos, tanto ele, o iníquo, quanto a provação final que há de precedê-lo. Você viu? Deus pode evitar se ele quiser, diz a doutrina da igreja. Ele pode voltar antes que se manifeste tudo isso que o padre acabou de falar para vocês. Por isso que a santidade da minha vida apresse o Senhor e ele logo virá. Qual é o trabalho do iníquo? Nos levar para o pecado, achar que tudo é normal, vamos fazer tudo que a gente quer mesmo e tal. Isso aí é coisa da igreja, a igreja que está impondo, é uma realidade psicológica essa realidade do pecado. Vamos eclipsar Deus, porque eclipsando Deus, colocando um eclipse em Deus, Deus sumindo da cultura, da sociedade, dos lugares públicos, das escolas, o pecado também desaparece. E aí eles entram para o pecado e são condenados comigo no lago de fogo ardente de enxofre. Mas o Senhor está dizendo que aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Marcos 13, 13. Repete comigo. Marcos 13, mais uma vez. Marcos, mais forte. Marcos, sabe o que está escrito lá? Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Segura mais uma vez na mão dessa bênção aí. Diga, ô bênção. Nós vamos entrar junto, hein? Na glória de Deus. No dia do arrebatamento. No dia final. Nós vamos entrar juntos. Seja fiel. Não desista. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Balança a mão dele. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme. Fica firme. Porque a vitória é certa. Você é um guerreiro que entrou para vencer e não para perder. Creia. Deus tem para você o melhor. Eu queria que você aplaudisse o melhor de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo, e o céu que Ele conquistou para nós. Para a gente já ir terminando, para nós orarmos, pega agora a segunda carta de Pedro, capítulo 3, para você ver a expressão do amor de Deus por mim e por você. Por que você veio para esse encontro, nesse acampamento Encontramos o Cristo? Por esse motivo aqui, veja. Versículo 8 do capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Ora, uma coisa não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca,
Eu fico olhando para 17 anos atrás, quando eu estava no mundo das drogas, da prostituição, do rock satânico, dos bailes funks no Rio de Janeiro. Se Jesus tivesse voltado lá, eu estava perdido. Mas Ele usou de paciência comigo e hoje eu estou aqui, sacerdote do Altíssimo. Porque Ele me ama. Mas não desperdiça a chance que Deus está te dando nesse fim de semana. Não volta para casa do mesmo jeito. Muda a sua vida. Porque depois você não vai ter direito diante de Deus falar assim, eu não sabia. Você sabia sim. E Ele vai te recordar de tudo que você escutou. Vai passar assim um flash na sua mente. Ó. Tá vendo? A Eliana falou do perdão e você não perdoou. Deu. O que deu? Agora não dá mais. Não dá mais tempo. Porque se Ele não vier, nós vamos, é certo. O ser humano nasce, cresce, envelhece e morre. Você estudou biologia? É natural. Morrer nós vamos, todo mundo. Agora, se Jesus vai voltar na nossa geração, a gente não sabe. Mas estando preparados para a volta dele, nós também estaremos preparados para a morte. Que essa é uma certeza. Você vai ficar para semente? Não vai, nem eu. E nem quero. Eu quero o céu. Mas Ele vai dizer aqui, olha, Ele está usando de paciência para convosco, porque não quer que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um estrondo espantoso. Os elementos devorados pela chama se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem. Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão se derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e uma nova terra, o lugar dos vencedores. Diga bem forte, novos céus e uma nova terra é o lugar dos vencedores. Cutuca aí quem está do seu lado e diga, ô bênção, é o seu lugar. Vamos ver o final do Apocalipse, vai lá, 21. Para a gente terminar, vem Eliana. Vocês entenderam? Fui claro? Leva para alguém essa palestra, que você sabe que precisa. Apocalipse 21. Vi então um novo céu e uma nova. Onde esse lugar é para quem? Para mim, valente guerreiro que vou perseverar até o fim. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva, enfeitada para o seu esposo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia, esta é a morada de Deus com os homens, Ele vai morar junto deles. No paraíso Deus morava com Adão e Eva, nós vamos voltar para o estado paradisíaco, novos céus e uma nova terra. E vai dizer, eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Você já chorou? Quem aqui já chorou? Às vezes eu choro sempre. Ele enxugará toda lágrima, que consolação. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse, escreve, pois estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa
e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água vivificante. Estas coisas serão a herança, dá uma olhadinha para quem está do seu lado, do valente guerreiro, do vencedor. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém? Deu para você entender? Aplauda a vitória, que é a certeza do valente guerreiro fiel a Deus. Se coloque de pé na presença do Senhor nessa hora. Levante seu braço e diga: eu vou vencer. Eu vou vencer. Porque o Senhor é a minha vitória. Porque o Senhor é a minha vitória. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Porque é maior o que está em nós. É maior o que está em nós. O que está em mim. O que está em mim. Do que aquele que está no mundo. Do que aquele que está no mundo. Eu vou vencer. Eu vou vencer. E hoje, Senhor, Senhor, eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Em tuas mãos. Para fazer essa caminhada. Para fazer esta caminhada. De fidelidade. De fidelidade. De uma vida cheia no Espírito. De uma vida cheia no Espírito. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Experimentar essa graça. Esperar. De viver. De viver. O poder. O poder. A força. A ousadia. A valentia. A intrepidez. A coragem dos mártires. Para que no dia final eu receba a coroa da vitória. Senhor, a fidelidade. A fidelidade é a santidade. É a santidade. Diga bem forte: que a santidade da minha vida. Que a santidade da minha vida. Apresse o Senhor. Apresse o Senhor. Ele logo virá. E ele logo virá. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Ora com mais força. Que seja dissipado do nosso meio todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que muitas vezes vem como tentação, para que nós desistamos do seu projeto. O seu projeto para a nossa vida é o céu, céus novos e terra nova. Imuniza-nos, Senhor, pelo dom do seu Espírito, da sedução, da apostasia, do abandono da verdade, da fé, para que nós cheguemos ao dia final, firmes em Ti, Senhor. Nós te pedimos nessa hora a graça, o dom, o poder do seu Espírito. Ora mais forte, erga os seus braços como um valente guerreiro que está armado para vencer. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Diga bem forte: Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Mais forte ainda: Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e sãos. Somos, Senhor, tua igreja. Que o Senhor nos encontre em paz. Que é feito da sua promessa, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo.
que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Abra seus braços, Ele virá. Mas o Senhor, e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Eu quero pedir que por essa bênção seja selada na sua vida essa fortaleza do valente guerreiro para você vencer. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode fazer festa, porque a vitória é nossa, a vitória é certa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!